Bom dia pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Eu me comprometi a fazer uma série de vídeos que falam geralmente sobre política, geralmente não, fala sobre política pública. Estou gravando hoje o vídeo que fala sobre violência, respeito a direitos humanos e por aí vai. Queria então apresentar alguns resultados e abrir espaço para debate. Se vocês quiserem comentar, deixa aqui nos comentários e vamos conversar. Vou para a tela agora, vou trocar de tela, vou sair dessa filmadora e vou para compartilhamento de tela. Pronto, agora eu vou pôr aqui no modo de apresentação, colocar aqui em apontador laser. Então, a primeira coisa que a gente tem que discutir é o que significa direitos humanos. Quando a gente fala em violação de direitos humanos, do que nós estamos falando? Direitos humanos são direitos reconhecidos internacionalmente como direitos de toda e qualquer pessoa, independente de legislação, independente do país. Teoricamente, o direito humano ele teria que ser respeitado de ponta a ponta por todos os países do mundo. Nem todos os países do mundo assinam, né, os documentos que os obriga, né, a respeitar os direitos humanos, mas, teoricamente, é uma coisa que deveria acontecer em todos os países. Aí, os direitos humanos, eles são direitos como direito à educação, direito à saúde, direito à proteção da integridade física, né, direito de expressão, direito de ir e vir, locomoção e por aí vai. O respeito aos direitos humanos é, sem sombra nenhuma de dúvida, um dos itens mais importantes a ser observado no desenvolvimento dos países. Por quê? Porque, conforme a gente vai ver, os países menos desenvolvidos, via de regra, são os que menos respeitam direitos humanos. Não que respeitar direitos humanos traga desenvolvimento, mas países mais desenvolvidos respeitam mais direitos humanos. Quais são os países no mundo em que há o menor respeito a direitos humanos? Geralmente são os países de terceiro mundo e são os países autoritários, esses dois. Mesmo que seja um país rico, como a gente vai ver mais para frente, a Rússia, por exemplo, é um país rico, mas é um país autoritário, então não respeita direitos humanos. A China é um país que está ficando muito rico, também não respeita direitos humanos. Então, por aí vai. Então, a promoção desses direitos ela é imprescindível, né, para o exercício de qualquer democracia, a gente sabe disso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela surgiu em 1948, mas as pautas relacionadas a direitos humanos são muito mais antigas do que isso, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui em 1776, com a independência dos Estados Unidos, já foi publicada uma declaração que acentuava alguns direitos humanos. Então, ou seja, antes de 1776 já teve alguma iniciativa nesse sentido. Então, próximo de 1700, você já tinha a manifestação explícita da importância de se respeitar direitos humanos. Mas a Declaração Universal ela foi feita em 1948, muito especificamente também por causa da Segunda Guerra Mundial, onde se desrespeitou muitos direitos das pessoas, né? Integridade física, violência, etc, etc. Então, após a Segunda Guerra Mundial, em função da atuação de alguns governos, muitos direitos individuais foram desrespeitados, já falamos. Então, aqui só para dar um exemplo de alguns direitos que são considerados direitos humanos, né? Os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, isso é um deles. Todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança, isso é outro. Ninguém será escravizado, é outro. Ninguém sofrerá tortura, é outro. Todos terão direito à proteção da lei, é outro. Todos terão liberdade de movimento, direito a asilo, liberdade de expressão e opinião, dentre outros. A mensuração da violação de direitos humanos é uma coisa relativamente complexa. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que teve o seu direito desrespeitado, ela não tem espaço para poder fazer a reclamação ou para fazer uma denúncia. Então, por exemplo, vamos pensar em casos de países totalitários. Em países totalitários, o indivíduo ele não tem para onde recorrer. Então, a estatística, a mensuração numérica disso, ela fica muito complicada, assim, muito difícil. Sem falar nos casos de violação de direito em que uma das partes, por exemplo, não consegue fazer a denúncia. Então, por exemplo, uma criança é agredida por um pai.
ela vai ficar agredida, ela não vai levar essa informação para um lugar que registra isso e que gera estatísticas sobre isso. Então, mas países como China, Cuba e outros, né, possuem uma nota baixa, a despeito de pontuarem bem em outros indicadores. Então, por exemplo, Cuba pontua muito bem em alguns indicadores, saúde, educação, Cuba vai muito bem, mas em direitos humanos ela vai mal, né? A China também, são países totalitários e geralmente os países totalitários são problemáticos com relação a direitos humanos. E aqui eu já falei, né, dos autoritários. Isso aqui é um mapa, só para vocês verem. Olha que interessante. Quanto mais vermelho o país, menos ele respeita os direitos humanos. Quanto mais puxado para o amarelo claro, mais ele respeita os direitos humanos. Não por acaso, a gente tem os países mais desenvolvidos do mundo, os países mais ricos, né, que aqui é a Europa, Austrália, Japão, Canadá, e aqui esses países aqui do alto, todos eles respeitam muito os direitos humanos e também, não por coincidência, são os países mais desenvolvidos. Brasil, a gente tem um nível intermediário, a gente fica mais ou menos aqui, ó. Então aqui, ó. China fica com 9,1, ou seja, quanto mais perto de 10, pior é. China fica com 9,1, Cuba fica com 7, o Brasil fica com 5,6. O Brasil perde para a Argentina em respeito aos direitos humanos, a Argentina fica com 4,4. A Argentina perde para o Chile, sempre a gente vê essa casadinha, né? A Argentina melhor que o Chile, aliás, o Chile melhor que a Argentina e a Argentina melhor que o Brasil. Mas o Chile perde para os Estados Unidos e que perdem feio para a Noruega, que é a menor nota aqui, 1,6. Então, existe uma correlação entre países que respeitam... Outra coisa, existe uma correlação entre países que respeitam direitos humanos e países que respeitam a liberdade econômica. Por quê? Porque países que respeitam a liberdade econômica ou que trabalham com liberdade econômica, eles precisam obrigatoriamente respeitar direitos individuais. Até porque ali está em jogo direito à livre concorrência, livre mercado e por aí vai. Então, nós vamos ver um gráfico aqui em que mostra quais são os países que têm maior liberdade econômica. Nós vamos ver também são os países que mais respeitam. O desenvolvimento econômico e social, ele também anda pareado com a liberdade econômica. Ok. Então, olha aqui, ó. Esse vermelho aqui são os países com menor liberdade. Esse azul são os países com maior liberdade. E aqui fica nos níveis intermediários. Então, percebe aqui como que os países mais desenvolvidos do mundo são os países que têm maior liberdade. Os países que são subdesenvolvidos, né? A Argentina está um pouco melhor que a gente, mas ela está tão ruim quanto a gente em liberdade econômica. Olha a diferença daqui, ó, o Chile. O Chile está praticamente igual aos Estados Unidos, é um país que tem profunda liberdade econômica e economicamente também está melhor do que a gente. E os países da Europa, alguns têm muita liberdade econômica, o maior, tipo a Alemanha, a Espanha e a Noruega, e outros têm um nível intermediário de liberdade econômica. E aqui, de novo, a Austrália, né? A Austrália tem muita liberdade econômica e o Japão, idem, está aqui no cantinho. A prosperidade nem sempre ela anda junto, né, com a proteção dos direitos humanos. Não existe uma correlação direta entre PIB e respeito a direitos humanos. São duas variáveis que se influenciam, né? Geralmente os países que têm maior PIB tendem a ter maior direitos humanos, mas não obrigatoriamente. E nós vamos ver por que aqui agora. Olha essa situação aqui, que interessante. Por exemplo, os Estados Unidos e a Suíça, praticamente, aqui é o PIB per capita. Então, o PIB per capita é 60 mil dólares. Nos Estados Unidos e na Suíça eu tenho praticamente o mesmo PIB per capita. E aqui é o score de respeito aos direitos humanos. Só que a Suíça está muito melhor do que os Estados Unidos nesse score. Aqui eu tenho a Coreia do Sul, que tem um PIB per capita bem menor que o norte-americano, mas que tem um desempenho muito melhor, mas melhor do que os Estados Unidos. E aqui de novo aqueles exemplos, né? Brasil e China colados, Argentina com um PIB per capita quase igual, Brasil e China, só que um pouco maior, na verdade, só que com muito mais respeito a direitos humanos, e o Chile a mesma coisa. Então, ou seja,
não é desenvolvimento econômico que afeta isso diretamente, tá? É um conjunto de instituições e de regras e de normas internas que faz com que os direitos humanos sejam mais respeitados ou menos respeitados. Então, as duas principais formas de violência, isso aí é o seguinte, existem duas principais formas de violência, que é a violência física e a psicológica. A violência psicológica a gente praticamente não consegue mensurar. A violência física a gente consegue porque as pessoas vão para o hospital, dão queixa em delegacia e por aí vai. Certamente existe um grande número de subnotificação mesmo na violência física, porque uma parte não dá queixa, não vai para a polícia, não vai para outros lugares. Então, a violência física ela envolve qualquer tipo de agressão corporal, né? E aí tem um outro indicador, esse indicador ele não é medido em todos os países do mundo, muitos países não têm esse indicador, que é a violência infantil. Né? As crianças elas são vítimas frequentes, né, de violência corporal. Em alguns países esse tipo de comportamento é o padrão. Esse próximo gráfico que a gente vai ver agora, ele mostra o percentual de crianças expostas à violência em diversos países. Então aqui, ó, a violência física contra crianças é menos comum em países de primeiro mundo e os dados disponíveis para violência contra crianças são escassos, muito provavelmente porque existe pouca denúncia, a própria criança não faz a denúncia, né? Quanto menor o PIB per capita, maior a violência contra a criança. A violência contra a criança e contra a mulher tem também um fundo cultural. Nós vamos ver sobre isso daqui a pouco. Então aqui, ó, esse aqui são os países que mais têm violência contra a criança no mundo. Então o Egito, aqui, ó, percentual de crianças que experimentaram violência em casa no ano de 2015. No Egito, 93% das crianças experimentaram, quer dizer, quase todo mundo. No Suriname, 86%. Na Algéria, 86%. Em Camarões, 85% e por aí vai. Conforme a gente pode ver aqui, ó, praticamente nós temos só aqui país de terceiro mundo. Nós não temos aqui nenhuma Alemanha, Europa, nenhum país da Europa, etc. e tal. Geralmente esses países listados aqui são países de terceiro mundo. Os dados sobre o Brasil não constam. Isso aqui é um outro gráfico interessante, eu vou passar ele rapidinho só para a gente já ir fechando. Aqui mostra o quanto as pessoas concordam ou discordam com a violência contra a criança nos Estados Unidos. Foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Então olha que coisa interessante. 3,06 em 1986, apenas 3,06 discordava fortemente de usar violência contra a criança. 13% discordava, mas não fortemente, apenas discordava. Agora olha que interessante isso aqui. 55% concordava com o uso de violência contra a criança. E 27,5% concordava fortemente. Ou seja, o número de pessoas que concordam é 83%, ao passo que o número de pessoas que concordam no ano de 2016 é de 67,73%. Ainda assim é um número muito alto, mesmo a gente considerando a sociedade moderna, o ano de 2016 e por aí vai, né? Que conclusões que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro, países mais desenvolvidos e com mais liberdade econômica tendem a respeitar mais os direitos humanos do que os países menos desenvolvidos. Existe uma relação entre PIB per capita e respeito aos direitos humanos. Existe uma relação, mas um não é completamente ligado ao outro. Países com maior PPP tendem a respeitar mais os direitos humanos, apesar de haver países com PPP mais baixo e com maior respeito. A gente já falou disso. E há uma crença, né, de que a violência ela pode ser usada para educar crianças. É uma crença cultural. Nos Estados Unidos, por aquele último gráfico, a gente vê que isso acontece. Então, é isso. Hoje eu queria falar sobre respeito a direitos humanos, mais uma pauta. Queria convidá-los, se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, eu estou deixando aqui um link aqui embaixo. Se vocês tiverem sugestão de pauta, quiserem ver algum tema assim que abordado, comenta aqui, deixa nos comentários, que eu vou fazer o possível para ver se eu tenho material para poder elaborar alguma coisa. E no mais é isso, ok? Um abraço.